CBN Vale, primeira edição. Oferecimento Cisprime do Brasil, a maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país, agora em São José dos Campos. Alô, ouvintes da Rádio CBN, muito bom dia. Alô, você internauta conectado em nossas plataformas digitais, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o CBN Vale, primeira edição, aqui pela Rádio CBN São José dos Campos e Vale do Paraíba, AM 750, ligando a nossa cidade às principais cidades da região metropolitana do Vale. Departamento de Jornalismo da CBN São José dos Campos vai levar até você as principais informações, os principais fatos, os principais temas, aquilo que de importante acontece na nossa cidade e região. E já a partir de agora, conferindo o que será notícia hoje, terça-feira, dia 5 de novembro, aqui no CBN Vale, primeira edição. O governo do estado de São Paulo realizou o segundo leilão de concessão do lote leste da parceria público-privada, que prevê a construção e manutenção de 16 novas escolas públicas estaduais em 16 municípios paulistas, entre eles São José dos Campos. Ao todo, serão 476 novas salas de aula que devem gerar mais de 17 mil vagas a estudantes do Fundamental 2 e Ensino Médio. Hoje no CBN Vale primeira edição nós vamos conversar com o vereador Renato Santiago, reeleito pelo União Brasil aqui em São José dos Campos. Ele estará em nossos estúdios para falar sobre eleições municipais, planos e projetos para mais um mandato como vereador da cidade de São José dos Campos. Também hoje no Jornal da CBN Vale tem entrevista com Victor Simão, diretor comercial da Esdras Construtora. Depois da implosão no Aquários, a Esdras Construtora segue agora com um projeto de revitalização urbana em alguns bairros de São José, entre eles Urbanova, Parque Industrial, Colina e o próprio Aquários. Desde ontem, os consumidores do Vale do Paraíba têm à disposição uma oportunidade para regularizar pendências financeiras em condições facilitadas. O feirão Limpa Nome, realizado em parceria com os Correios e a Serasa, oferece descontos de até 99% em dívidas. A ação acontece até o dia 29 de novembro e está disponível em diversas agências dos Correios na região metropolitana do Vale. Prefeitura de Taubaté começou a realocar radares em locais estratégicos da cidade, com o objetivo de aumentar a segurança nas vias. A ação começou ontem e faz parte de um estudo técnico para melhorar a fluidez e a segurança no trânsito. Durante esse processo, interdições temporárias deverão acontecer nas vias afetadas, o que pode resultar em lentidão no tráfego na cidade de Taubaté. E hoje, terça-feira, vamos falar de esportes. A vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro no Clássico contra o Palmeiras e a primeira vitória do basquete joseense no NBB. Pedro Babuso estará aqui com as informações do esporte e o que será notícia a partir das 11 horas da manhã no CBN Vale Esportes. E você, ouvinte CBN, você acompanha e pode participar também de forma interativa através, logicamente, da nossa página do Facebook e também pelo nosso canal do YouTube. Também, de forma interativa, você pode participar mandando sua mensagem, recado, opinião, pergunta para os nossos entrevistados através do nosso telefone WhatsApp com prefixo 12, telefone 99603 5234. Você acompanha o CBN Vale primeira edição também através do aplicativo da CBN Vale. É de graça e está disponível na lojinha de aplicativos do seu celular.
No site cbnvale.com.br você acompanha as principais notícias do dia, com links disponíveis para ver e ouvir a nossa programação. E ainda tem no Instagram a página da CBN Vale com os principais destaques da nossa cidade, região, Brasil e mundo. Por isso, continue conectado em nossas plataformas digitais. Continue acompanhando pelo nosso aplicativo e sintonizado no AM 750. Dentro de instantes, tem muita informação e entrevistas para você aqui no CBN Vale, primeira edição. Todas as segundas, das 4 às 5 da tarde, você começa bem a semana ouvindo o podcast Vida e Equilíbrio, onde a saúde mental é a estrela do programa. Eduardo Guarilha recebe convidados especiais para compartilharem os desafios de manter uma mente saudável em um mundo cada vez mais competitivo. CBN Vida e Equilíbrio, o podcast que é semanal, mas que pensa no seu dia a dia. Para quem ama uma comida caseira e saborosa, a melhor opção em São José dos Campos está no Dr. Bistrô. Todos os dias, o Dr. Bistrô traz opções diferentes, de um prato executivo e um fitness, além de variados salgados, cafés e doces. O Dr. Bistrô atende de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Para o seu conforto, faça o seu pedido pelo WhatsApp 12 981 83 99 33. Dr. Bistrô é cultivar relacionamento. Rua Euclides Miragaia, 464, no centro de São José dos Campos. Siga no Instagram, @dr.bistrô.sjc. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação: Frederico Goulart. A APS No-Brakes é a única empresa que dá 6 meses de garantia na manutenção de no-brakes e estabilizadores. Acesse apsnobrakes.com.br. APS No-Brakes. Não fique sem energia. De manifestações políticas a transformações sociais. De oscilações econômicas a movimentos culturais. Do telefone às redes sociais. Da pandemia ao que está por vir. O CVV está sempre disponível para os que querem conversar ou apenas serem ouvidos. CVV, há 60 anos, valorizando a vida. Sucesso absoluto no Vale. Heather Sickles apresenta Natal Broadway, uma superprodução musical para toda a família, estrelado pelo querido Papai Noel e com a participação especial do eterno trapalhão Dedé Santana. Viva a magia natalina em um espetáculo que une o melhor do circo e a Broadway. Vendas em uhu.com ou na bilheteria do circo. A verdadeira celebração natalina com renas, clássicos da Broadway e muita neve. Curtíssima temporada em São José dos Campos, em frente ao Hospital Vivale. Vem! Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de 12h às 5h. Na CBN. Apresentação: Paulo Galvão. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde.
CBN Vale, primeira edição. Oferecimento Cisprime do Brasil, a maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país, agora em São José dos Campos. Nove horas e mais 19 minutos, 9h19, estamos iniciando CBN Vale, primeira edição desta terça-feira com um convidado muito especial. Vereador reeleito em São José dos Campos, Renato Santiago, está conosco. Bom, quem conhece a história de São José conhece a história do Renato Santiago. A gente vai falar um pouco sobre essa história, mas vamos falar sobre o presente, a reeleição. Antes de tudo, parabéns, viu, Renato, pela reeleição. Bom dia. Obrigado, bom dia a todos os amigos da CBN, é um prazer estar aqui mais uma vez e obrigado primeiro pelas palavras. Bom, eu estou aqui tentando, dentro da possibilidade, ouvir os 21 vereadores eleitos, os 6 que deixarão a Câmara Municipal no final do ano, os 38 prefeitos do Vale do Paraíba que foram eleitos. A nossa agenda está bem agitada. E aí, veio o convite, logicamente, não é para uma ordem de votação, não é para uma ordem alfabética, mas pela possibilidade, porque você foi vereador, vereador, foi reeleito, mas está trabalhando, não pode parar, o ano ainda não terminou, Renato? Não, principalmente depois da campanha, acaba ficando muita coisa acumulada, muitos projetos para serem votados, serem discutidos. Ainda tem toda a logística de campanha, o fechamento de conta de campanha foi ontem, inclusive, um mês depois da eleição. Graças a Deus, campanha zeradinha, tudo certinho, tudo declarado, tudo tranquilo e minhas contas vão ser aprovadas tranquilamente. Mas agora, depois da eleição, a Câmara começa a voltar à sua normalidade, São 40... Foi a minha primeira experiência, como reeleição. São 45 dias muito atípicos, Fernando. A Câmara inteira ela se envolve na eleição, mas graças a Deus deu tudo certo, com crescimento de votação, mais de 2.000 votos em relação à outra campanha. Então, estou muito feliz e muito satisfeito. E eu acredito que foi fruto do trabalho desenvolvido nos 4 anos. Bom, eu tenho um costume, eu falo aqui, sempre quando recebo os nossos vereadores aqui de São José dos Campos e de outras cidades, tem alguns, foi a Dulce Rita, Robertinho da Padaria, que é o caso do Walter Hayashi, que está saindo, são vereadores que foram reeleitos diversas oportunidades. Sim. E que a reeleição é a maior prova de que o trabalho efetuado no primeiro mandato ou no mandato anterior foi aprovado pela população. Sem Você dúvida. vê dessa forma a reeleição? Tudo bem, campanha 45 dias, distribuição de projetos, planos, mas a reeleição ela passa pela aprovação dos 4 anos, que Não, estão sem terminando. dúvida. A população está muito atenta, A rede social ela expôs muito o que é o trabalho do vereador, o que o vereador está fazendo no dia a dia, o tipo de atendimento que ele tem, os projetos de lei que ele aprova. Então, hoje, eu brinco, não dá para esconder mais, Não dá para você brincar de ser vereador. Ou você trabalha, ou você vai ser preterido na próxima eleição. E eu não tenho dúvida que essa eleição, quem conseguiu passar para a população o que estava fazendo de forma correta, de forma honesta, conseguiu a reeleição. E aquela história de que o candidato ele aparece somente de 4 em 4 anos, você disse muito bem, hoje não, hoje ele aparece todo dia. Todo dia, impressionante. Todo dia somos cobrados na rede social, no WhatsApp, no telefone, no gabinete, é impressionante como mudou essa dinâmica. E logicamente diante dessa... eu não diria que vocês, a partir do momento que estão nas redes sociais, divulgando os seus trabalhos, vocês também estão sendo fiscalizados pelo povo, Sim. E essa fiscalização, ela relativamente te incomoda, de repente, em algum lugar, saber que tem alguém que está observando, que está tirando uma foto, filmando? Não, Fernando, acho que quem faz as coisas corretas não tem que se incomodar, Eu não tenho rabo preso com ninguém, não deixo nenhuma vírgula sequer para que falem de mim, de qualquer coisa errada, então
Pode, logicamente, às vezes algumas coisas incomodam quando são críticas injustas, né? A mesma coisa do futebol, né? Na época, né? Mas já estou acostumado. Às vezes a gente não pode fazer alguma coisa porque ou a lei impede, ou a prefeitura não tem recursos naquele momento para atender uma demanda da população, e a população às vezes vem e bate no tornozelo forte. Mas são coisas que a gente tem que estar acostumado, mas que infelizmente a gente não tem como resolver. E agora vou pegar esse gancho que você deu do futebol. Você teve uma passagem vitoriosa, né, como jogador do São José, se destacou muito. Você assumiu São José dos Campos como a sua cidade, e você tem um trabalho que é fantástico realizado na igreja da cidade. Sim. Né? E a gente sabe, não é única e exclusiva, fui jogador, fui eleito. Não, porque tantos jogadores e craques já tentaram alguma eleição e não conseguiram, né? Sim. Ademir da Guia, do Palmeiras, não conseguiu. Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians. Sim. Né? Não é o futebol, não foi o futebol que te levou a vereador de São José. Foi o trabalho que você faz, né? Trabalho social muito importante também, professor, né? Também. Tudo isso, logicamente, fez parte desse processo todo que te levou à reeleição. Sem dúvida. Eu acho que desde a eleição, né, da primeira, eu acho que é uma somatória de tudo. O São José, sem dúvida alguma, ele popularizou o meu nome, vamos dizer assim, na cidade, né? Eu acabei ficando conhecido na cidade inteira. Mas as pessoas não votariam em mim somente porque eu fui jogador de futebol do São José. As pessoas viam a minha conduta, viam a minha formação como professor. Minha vida é um pouco diferente. Eu me formei antes de voltar a jogar, né? Os trabalhos sociais que eu realizei, os 4 anos que eu fiquei na Secretaria de Educação, quando eu desenvolvi o programa Escola Ativa, que hoje atende mais de 7 mil alunos. Então, foi uma somatória. Não tenho dúvida que o São José ajudou naquele primeiro momento para que eu ficasse conhecido na cidade inteira. E vocês da imprensa me ajudaram demais na época, divulgando os trabalhos na igreja da cidade. Sou professor do Colégio Inspire, que é lá dentro da igreja da cidade. Então, não tenho dúvida que, somado aos 4 anos de muito trabalho desse primeiro mandato, me fizeram conquistar essa reeleição, Fernando. Bom, a gente vai falar um pouco mais, né, sobre futuro, mas eu quero ainda falar sobre passado. 4 anos, primeiro mandato, né, e aí você trabalhou, foi reeleito. Nestes 4 anos, é possível citar, de repente, algo que você fale, bata no peito com orgulho, eu fiz, é meu projeto, é minha proposta? O que você pode resumir rapidamente aí esses 4 anos? Tem um projeto, assim, como eu trabalho com adolescentes, né, teve um projeto que esse eu senti... Não senti na pele, mas senti na prática ele funcionando, que foi o projeto da entrega gratuita dos absorventes. Não sei se você lembra quando eu contei a história, como o projeto começou. Eu criei o projeto Escola Ativa, né, onde os alunos têm as modalidades esportivas no contraturno, e uma menina lá no Jardim São José 2, praticando futsal, com sangramento no joelho, estava com uma bermudinha até a altura do joelho, com sangramento no joelho. Eu pedi à professora que abordasse a aluna e perguntou se ela tinha caído, estava jogando futsal, se ela tinha caído, batido o joelho, machucado, e ela falou na maior naturalidade que não, que ela estava no período menstrual dela, mas que ela não tinha absorvente, que ela usava toalhinha e de vez em quando vazava. Aquilo me tocou de um jeito que foi o meu primeiro projeto de lei, né? Foi aprovado, hoje ele está em prática em toda a cidade, a distribuição gratuita dos absorventes, e conversando com as diretoras das escolas, as alunas elas perdiam até 45 dias de aula no ano por conta do período menstrual. E isso, graças a Deus, acabou. Hoje as meninas têm a entrega gratuita ali, a sua dignidade. Nós tínhamos casos de bullying, porque às vezes a menina manchava a roupa. Era realmente terrível. Numa cidade que a gente não imaginava, nem eu, Fernando, sinceridade, eu nunca imaginei que em São José a gente poderia ter casos assim ainda. Mas, infelizmente, acontece e acontecia em grande quantidade, e a gente conseguiu resolver esse problema através de um projeto de lei. Né? Tem outros projetos, o antifluxo, o projeto da parada segura das motos, mas se pudesse destacar, eu acho que esse foi o que... Como foi o primeiro projeto também, como ele funcionou na prática, é um projeto que eu tenho muito carinho. E é algo muito interessante a gente ver a necessidade das pessoas em coisas relativamente tão simples. Pequenas, né? verdade. Pequenas.
e que às vezes quem está na gestão de um país, de um estado, de um município, acaba esquecendo desses detalhes que transformam a vida das pessoas. Sem dúvida alguma. Eu sei muito bem como é que funciona, eu tenho 3 filhas, né? E a gente sabe muito bem que é uma questão muito séria para as mulheres, sim, essa questão da proteção na hora desse período menstrual. Bom, o Renato Santiago, vereador reeleito, vai continuar conosco para a gente falar de futuro, para a gente falar de esportes, né? E também de projetos, planos. É na sequência. Vamos para um intervalo comercial. Vem aí a edição das 9h30 do Repórter CBN e dentro de instantes estaremos de volta com o Renato Santiago, vereador reeleito aqui em São José dos Campos. De segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, você fica sabendo tudo sobre o esporte do Vale do Paraíba em primeira mão, no CBN Vale Esportes. Análises, entrevistas, histórias e muita informação na apresentação de Pedro Bavuso e os comentários de Ednei Santos e Luciano Campos. CBN Vale Esportes, para saber mais e melhor sobre o esporte do Vale do Paraíba. Venha conhecer o Estúdio Amanda Lima. Estamos te esperando num espaço todo dedicado para você. Somos especialistas em alisamento de luxo, onde entregamos um liso 100% saudável para que você fique. Repórter CBN. Terça-feira, 5 de novembro de 2024. O jogador do Flamengo, Bruno Henrique, é alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público. O atleta é suspeito de manipular o mercado de cartões no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Santos em 1º de novembro de 2023. Na partida, Bruno Henrique foi expulso. Segundo a investigação, as pessoas que apostaram que o jogador receberia cartão eram parentes dele. Os agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. O líder do Republicanos na Câmara, deputado Hugo Mota, pode receber hoje mais apoio partidário à candidatura à presidência da Casa. Estão programadas reuniões com as bancadas de PSDB, Cidadania, PDT e PSB. As legendas têm juntas 49 deputados. Também estão agendados encontros com representantes do União Brasil e do PSD. O parlamentar foi o indicado pelo presidente Arthur Lira. Um juiz estatal da Pensilvânia autorizou, na véspera da eleição americana para presidente, o empresário Elon Musk a sortear $1 milhão para eleitores indecisos no estado. O magistrado rejeitou o pedido de um promotor que argumentava que o pagamento equivalia a uma loteria ilegal, com regras vagamente definidas. Durante a corrida eleitoral deste ano, o bilionário doou mais de $16 milhões a eleitores registrados nos estados decisivos no pleito que assinaram a petição dele em apoio à liberdade de expressão e ao direito às armas. Musk apoia o republicano Donald Trump. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Venha conhecer o Estúdio Amanda Lima. Estamos te esperando num espaço todo dedicado para você. Somos especialistas em alisamento de luxo, onde entregamos um liso 100% saudável para que você fique livre de secador e chapinha. Conheça nosso trabalho no Instagram, @estúdio.amandalima. O Estúdio Amanda Lima fica localizado na rua Sebastião Rummel, 491, sala 5. Agende já o seu horário através do nosso WhatsApp, 12 9 81 20 49 76. A Bia não usou o celular.
mas o Bruno sim. O Ricardo estava de capacete, mas o Carlos ignorou o sinal vermelho. A moto da Ângela estava revisada, mas o Luiz estava correndo demais. No trânsito é preciso cuidar de si e do outro também. Ter sempre responsabilidade sobre 2 e sobre 4 rodas é fundamental. Só assim para vivermos um trânsito seguro em São José. No trânsito, nossa vida depende de todos. Prefeitura de São José dos Campos. CBN Vale, primeira edição. Oferecimento Cisprime do Brasil, a maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país, agora em São José dos Campos. 9h34, de volta aqui com o CBN Vale Primeira Edição, de volta com o vereador Renato Santiago, do União Brasil, reeleito vereador da cidade. Foram mais de 6 mil votos. 6.051. 6.051 votos, uma votação maior do que na primeira. 3.936. Que mudança, hein, que alteração. Mais de 2 mil votos. Significado de que o trabalho desenvolvido no primeiro mandato, como a gente falou no bloco anterior, foi aprovado pela população. Sim. Ô Renato, a gente entra agora numa fase, logicamente, final de ano. Os trabalhos prosseguem em 2025, começa tudo de novo, né? O prefeito Anderson Farias vai continuar prefeito da cidade, mudanças na Câmara Municipal, provavelmente outras mudanças no secretariado, isso deve acontecer. Mas a gente sabe muito bem que nestas eleições nós tivemos um combate entre o doutor Elton, né? Sim. Que começou muito bem na disputa, foi crescendo, o Eduardo Cury e também o Anderson Farias. O resultado final das eleições, né? Você que acompanhou e esteve, logicamente, participando em momentos da campanha do Dr. Elton, no qual você apoiava, né, para prefeito da cidade, qual a sua análise sobre a reeleição de Anderson Farias? Fernando, eu acho que pela primeira vez nós tivemos uma eleição tão disputada como foi, né? 3 fortes candidatos, né? O Anderson, atual prefeito, o Cury, um ex-prefeito muito aprovado na sua época, e o Dr. Elton, uma pessoa que vem crescendo, foi vereador, deputado, né? E candidato a prefeito, e que foi muito bem votado, né? Então, eram 3 pessoas com chances claras de irem para o segundo turno. Nós já sabíamos que teria segundo turno, né? Ninguém venceria essa eleição no primeiro turno. Então, eram 3 candidatos com muito potencial. O segundo turno foi uma surpresa o Cury ter ido atrás do Anderson, porque as pesquisas não diziam isso, né? Desde o início da pré-campanha, o Cury sempre esteve à frente nas pesquisas, né? Mas o Anderson surpreendeu, né? E foi em primeiro lugar para o segundo turno. Depois teve a fusão do Dr. Elton com o Cury, o apoio do Dr. Elton à campanha do Cury, mas o Anderson ganhou a eleição muito bem votado, né? Apesar da ausência que nós tivemos, né? Quase 200 mil pessoas não foram abstenções, não foram à votação, e isso eu acho que mostrou uma insatisfação da população. Não estou dizendo insatisfação com o Anderson, com o Cury, nem com o Elton, mas insatisfação em querer votar, em querer participar do pleito eleitoral. Mas o Anderson ganhou legitimamente, não tem o que se discutir, a democracia foi feita, ele foi o mais votado, e nós esperamos que ele faça um grande mandato para a nossa cidade aí nos próximos 4 anos. Bom, e logicamente qualquer prefeito de qualquer município depende muito, né, da Câmara Municipal, né, da sua cidade, para ter suas leis e projetos aprovados. O lado do Anderson Farias, né, logicamente da coligação, fez 10 cadeiras, ainda não tem, né, a maioria, são 21 vereadores em São José. União Brasil, que é o seu partido, fez só um vereador, só você. Sim. Só você. Foi pouco? Daria para ter sido feito mais? Eu acho que daria. A Rosana, ela ficou por muito pouco. Eu acho que se a gente tivesse... Nós tivemos uma coligação com 4 partidos. Eu acho que se a gente tivesse
fundido mais os partidos, tivessem trazido alguns candidatos de maior expressão para a nossa chapa, nós poderíamos fazer 2 ou 3 vereadores. Nós tivemos, por exemplo, o Rodrigo da Dulce, que teve 5 mil votos e não foi eleito. Né? Nós tivemos outros candidatos da coligação que foram muito bem votados e não foram eleitos. Então, foi um erro de estratégia, né? Dividir os candidatos nas quatro siglas e, infelizmente, nós fizemos um vereador só. Então, hoje nós temos 10 para um lado, 10 para o outro e eu no meio. Você que está ali, né, no União Brasil. Sim. E o futuro, logicamente, aí tudo depende. Eu sempre falo isso aqui, eu não sei qual é o seu ponto de vista. Não importa se você é de esquerda, direita, centro, meio, alto, baixo, se você apresentar um projeto que trouxer benefícios para a população, eu tenho que aceitar esse projeto e votar de forma favorável. Você também pensa dessa forma ou você tem aquela questão, não, se não é do meu partido, se não é do meu lado, eu não aprovo. Como é que você trabalha essa questão? Não, Fernando, eu trabalho pela cidade. O que for bom para a cidade, eu estarei apoiando. Né? Logicamente, eu tenho os meus valores, os meus princípios. Existem coisas que eu não vou votar nunca. Por exemplo, ideologia de gênero, não vou votar nunca. Banheiro neutro dentro das escolas, não vou votar nunca. Linguagem neutra, não vou votar nunca favorável. Então, são princípios, valores que eu tenho, mas quando existirem projetos favoráveis à cidade, eu votarei junto sem problema algum. Espero que aconteça o contrário também. Às vezes o vereador está na oposição, mas ele faz bons projetos e o governo da situação ele acaba não aprovando. Né? A bancada às vezes tem maioria e acaba não aprovando, mas eu jamais vou ser do quanto pior, melhor, né? Eu vou estar sempre buscando o melhor pela cidade. Eu quero aproveitar na frase anterior, você disse, tem 10 de um lado, 10 do outro, eu estou no meio, né? Você não é oposição nem situação, você vai de acordo com a sua consciência a partir de agora, como sempre trabalhou. Sim, hoje eu estou, acho que mais independente do que nunca, né, buscando o melhor pela cidade. O que for do interesse da cidade e estiver de acordo com o que eu penso, como eu disse, com os meus valores, meus princípios, eu vou ser sempre favorável. Bom, e logicamente você tem seus valores, seus princípios e suas ideias, seus planos, claro, seus projetos. Tem algo já que o Renato Santiago, reeleito, já está pensando, trabalhando para 2025? Não, sempre tem. Eu continuo lecionando, né, Fernando? Continuo dando aula lá no Colégio Inspire. Toda segunda e sexta. Toda segunda e sexta, na parte da manhã, né? Ontem estava lá de manhã cedinho. Né? Nós temos uma experiência lá no colégio que está dando muito certo, que é a ausência do celular na mão dos alunos dentro da sala de aula. Nós temos, é um negócio muito simples, nós temos como se fosse um escaninho, né? E o aluno, ele entra na sala de aula, ele coloca ali, ele só retira na hora do intervalo e na hora de ir embora. Então ele fica a aula inteira sem o celular e os resultados estão sendo impressionantes, principalmente para o professor conseguir controlar o ambiente da turma, porque os meninos com o celular um mandando o WhatsApp para o outro, Ninguém segura. Ninguém segura. Não dá, é impossível. Né? E esse é um projeto de lei que eu já coloquei na Câmara, que eu gostaria muito que ele fosse aprovado para a gente melhorar a qualidade do ensino na nossa cidade. Eu não tenho dúvida nenhuma, Fernando, a gente só consegue melhorar uma cidade em todas as áreas, na área da saúde, na área da educação, se a gente tiver uma educação de qualidade. Então, a gente precisa valorizar a educação, valorizar o trabalho do professor dentro da sala de aula, e eu acho que esse projeto vai ajudar bastante. Bom, a gente sabe muito bem que tem essa questão, né, do aluno, do celular, que é importantíssimo, é fundamental até mesmo, né, para os pais, né, realizarem um monitoramento, mas na sala de aula atrapalha demais. Atrapalha. Né? Não, e às vezes ele pode até ser utilizado. Se o professor for fazer alguma atividade pedagógica que utilize o celular, ele vai poder ser usado. Agora, o que não pode é o menino. O professor está dando aula de química, falando lá da tabela periódica, e o menino está jogando um joguinho lá, Free Fire, sei lá, não conheço essas porcarias. Eu também não conheço. Né? Então, eu não consigo usar nem o Instagram, imagina esses joguinhos aí. Então, é surreal essa situação. E acontece, às vezes, a gente olhava, né, hoje já não acontece mais, e o menino estava lá embaixo. O professor está ali, ele está embaixo da cadeira,
mexendo no celular. Quem está falando é o professor. Sim. É um professor que tem ali, né? Não, na educação física, o aluno levando o celular para educação física. Não tem como, é quase que impossível. Não, é impossível. Você ministrar alguma aula com o aluno, né, perdendo ali o foco da aula. Ô, Renato, a gente fala aí, logicamente você tem essa postura, eu conheço muito bem, eu posso falar, já há muito tempo a gente tem contato. E eu sei que você, ao longo da sua vida, você teve e fez muitos amigos. Entre eles, o Robertinho da Padaria, vereador. É o presida, eu chamo ele de presida, né? Porque foi meu presidente quando eu voltei. Né? Lá, e o Robertinho está deixando a Câmara Municipal, assim como a Dulce Rita, Júnior da Farmácia, Walter Hayashi, o doutor José Cláudio e o Juvenil Silvério. Né? São os 6 que estão deixando a Câmara Municipal. De quem mais você vai sentir falta a partir de 2025? Desses que você está dizendo, Fernando, Robertinho foi um amigo, né? É um amigo, né? Foi o presidente que me trouxe de volta para o São José em 2008, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, nós temos essa ligação com o São José, com o esporte, então, realmente é um político que vai fazer falta, né? Mas eu fiz muitos amigos, eu sempre fui um cara de bom trato, então eu tenho amizade com todo. Cada um a gente tem um pouquinho. O Zé Cláudio acabava sentando do meu lado na Câmara, né? Foi um cara que eu fiz amizade. O Juvenil foi do meu partido. A Dulce e o Walter agora estivemos juntos na campanha apoiando o Dr. Elton. Então, o Júnior da Farmácia eu tinha menos contato, mas é um cara muito agradável também. Então, eu sinto falta de todos. Espero que os que estão chegando, né, possam ser boas pessoas como esses que estão saindo. Eu fiz essa pergunta porque eu já sabia a resposta, que seria o Robertinho da Padaria, para dar aquele gancho, né, para falar de futebol, né, porque você é professor lá no Colégio Inspire, você é vereador, mas você também hoje tem uma outra missão no São José Esporte Clube, nas categorias de base. Sim. Coordenador, diretor, qual é a função? Sou gerente de futebol das categorias de base. Eu já vi gente falando, agora a base é do Renato Santiago, tudo é dele, os jogadores são dele. Ô, louco. Antes fosse. Não tem jogador nenhum, não, nem quero ter. É tudo do São José. Do São José, não tem. Eu sou um colaborador do São José, não tenho nada, convidado pelo Oscar e pelo Bruno. Não sou dono de nada, sou mais um da grande engrenagem que nós temos hoje no São José para alavancar o São José e fazer o São José voltar a ser grande. Eu faço essa pergunta para você porque eu vi uma foto recentemente e me disseram o Renato Santiago foi até a Federação Paulista de Futebol porque o São José quer participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Também. Verdade? Sim, são dois assuntos, né? Para esse ano, não. Esse ano, para 2025, na verdade, né? Nós não vamos disputar, estamos preparando e montando toda a estrutura para jogar a Copa São Paulo em 2026. E o que nós fomos fazer lá foi buscar a chancela de clube formador. Né? Nós queremos ser clube formador para que nós tenhamos segurança nos atletas que estão sendo formados aqui, para que a gente possa oferecer uma estrutura adequada aos atletas de acordo com o protocolo que existe. Existe um protocolo de atuação para os clubes feito pela CBF e chancelado pela Federação Paulista, que te dá esse nome de clube formador. Hoje, em São Paulo, são somente 20 clubes, Fernando. E esses clubes, eles têm a possibilidade, né, de lá na frente, se um jogador for negociado, ele ter as suas recompensas financeiras ou de direitos federativos. Né? Sem essa chancela, o clube ele não tem segurança nenhuma nessa relação com o jogador. Qualquer um pode chegar e pode tirar um jogador do São José. Né? Então o clube está se estruturando para isso e nós vamos falar, além da Copa São Paulo 2026, nós também e principalmente fomos buscar essa chancela do clube formador. O clube formador tem essa vantagem, numa possível e eventual futura negociação, ele fica com um percentual, né, desses valores dos direitos federativos do atleta. E ele é mais respeitado também, Fernando. Os clubes, existe hoje um grupo,
né, dos clubes formadores do Brasil, e esses clubes eles têm um código de ética que não existe atravessamento, vamos dizer assim, das negociações entre os clubes. Então, existe um código de ética entre os clubes que eles são muito mais respeitados dentro desse grupo aqui no Brasil, vamos dizer assim. Bom, você viveu o São José em diversos momentos. O atual momento do São José com a SAF é algo diferente do que você já viu anteriormente? É muito, muito diferente. Eu queria estar jogando hoje em dia. Quando a gente vê os 2 campos do CT lá prontos, um gramado impecável, é fora de série. Ainda esse ano, me parece que agora em novembro os campos os 2 campos estão prontos, né? É um tapete, é melhor que o Matheus Pereira. É fora de série, vão ser 8 campos, né, um mini estádio para a categoria de base, 4 campos para a categoria de base. Então é uma estrutura que nós nunca vimos, né? O São José, em médio e longo prazo, ele vai ser uma grande potência, não tenho dúvida, vai voltar para a primeira divisão, né? Não sei se já no ano que vem, mas muito em breve vai voltar para a primeira divisão e vai brigar para as primeiras divisões do futebol brasileiro, não tenho dúvida nenhuma. Bom, você está lá no São José, diretor, gerente, coordenador das categorias de base, mas tem uma equipe toda. O Danielzinho está lá também, né? Quem mais que está lá? Daniel? O Daniel, filho do Daniel, meu Deus. Foi meia do São José, foi camisa 10 da... o Diego Daniel. O Diego é nosso treinador do Sub-15, né? Nós temos o Diego, treinador do Sub-15, o Léo Costa, treinador do Sub-17. O Léo foi o lateral? Foi o meia. Foi o meia. Meia, o Léo Costa, o Jefinho, o Jefferson Félix, antigo, nosso. Antigo e vai reclamar que chama ele de velho, né? Ele já é velhinho, já tem cabelo branco. É o treinador do nosso Sub-20, a nossa comissão técnica é toda de São José, nós temos já uma estrutura com 2 fisioterapeutas, com toda a estrutura de preparadores físicos, auxiliares técnicos, então nós realmente estamos dando uma estrutura para essa garotada se desenvolver. Agora me conta aí, qual é o segredo? Como é que você faz para administrar? Diretor da equipe de base, né, do São José, das equipes de base, professor do Colégio Inspire e vereador. Como é que se trabalha? Trabalhar muito, dormir pouco. Né? O dia tem 24 horas, né? Trabalhando muito, então. No Colégio Inspire eu estou lá toda segunda e sexta na parte da manhã, né? Como vereador eu vou todos os dias para a Câmara, principalmente na parte da tarde, né? Quarta, quando eu não tenho colégio, quarta e quinta eu vou também na parte da manhã, então quarta e quinta na parte da manhã, e na parte da tarde eu vou para a Câmara, às terças e quintas à tarde tem as sessões, e antes de eu ir para a Câmara eu sempre dou uma passada lá no São José e organizo. Tem um supervisor também que me ajuda muito, que é o Fábio Santos, né? Ele fica muito na prática e eu mais organizando a metodologia, as coisas que vão acontecer. Ninguém faz nada sozinho, né, Fernando? Se a gente não tiver uma equipe, a gente não consegue. Então isso facilita muito. Eu tenho o apoio total do Oscar e do Bruno. Hoje o Sid Clay também, que assumiu o profissional, tem sido um grande parceiro, integrando o profissional com a base. Então, o projeto está muito gostoso. Bom, e eu vou fazer uma pergunta para você. Eu disse aqui que você adotou São José dos Campos e a cidade adotou você. Você é de Minas. Sou de Juiz de Fora. Juiz de Fora. Dizem que é Rio, né? Mas é Minas. E começou a carreira como jogador no Fluminense? No Fluminense. No Fluminense. E aí foi lá do Fluminense, saiu do Fluminense e rodou por quantos clubes? Na verdade, eu saí do Fluminense, eu abandonei o futebol, fui estudar. Formou? Me formei em Educação Física na Federal lá de Juiz de Fora. Depois do Fluminense, eu fui pro Sobradinho, lá em Brasília, América Mineira, aí já na primeira do Brasileiro, 2001. 2002 eu venho pro São José, daqui Marília Figueirense, eu volto para Série A do Brasileiro, depois Juventude, Série A do Brasileiro também. Depois eu vou para Tunísia, para África, fico um tempo lá, volto em 2005 pro Taubaté. Que é a mancha na sua carreira. Não, mas segue. Taubaté, 2005, 2006. 2007 eu vou para o Remo, Clube do Remo, na Série B do Brasileiro. 2008 eu volto para São José. Aí fico aqui direto. 2009 eu tenho uma saída para o Guaratinguetá, para disputar o Brasileiro lá da Série C. E 2011 eu tenho uma saída para o Campinense, da Paraíba também. Mas fiquei em São José 2008, 9, 10, 11, 12 e 13 lá no Joseense, quando eu assumi aquele projeto como gerente de futebol e jogando. E eu brinco com essa passagem no Taubaté porque você é respeitado lá em Taubaté. Sim. Né? Impressionante, né? Porque o cara vestiu a camisa do São José e depois, pelo Taubaté, também
acabou conquistando, né? Não digo o torcedor, não é o grande ídolo do Taubaté, mas Sim. o torcedor soube reconhecer de que você fez tudo aquilo que estava ao seu alcance, né? Eu sempre fui muito profissional, né, Fernando? Nos 2 anos que eu joguei lá, um ano eu até joguei com o Gilcinho, acho que é o grande ídolo do Taubaté. 2005, nós fazíamos dupla de ataque, né? Ele acabou saindo no meio do campeonato, foi para a China, né? E aí ficou uma pressão muito grande em cima de mim, né? Mas eu acabei sendo o artilheiro do clube. Nos 2 anos, 2005, 2006, eu fui artilheiro do Taubaté. Então, acho que eu ganhei o respeito por conta disso, por conta do profissionalismo e por conta dos gols também. Se eu tivesse feito os gols, não tinha adiantado nada, né? Não adiantava nada. A vida de centroavante, né? Você pega o Yuri Alberto, né? Que passou uma fase terrível e hoje... Começou a fazer gol, pode chutar até cabeça de porco, né? Que ontem chutou a cabeça de porco e deu certo lá no Clássico. Mas daí eu volto no tempo e volto lá então para Juiz de Fora, quando depois você foi para o Rio. Em algum momento, na sua trajetória, você foi lá, estudou... professor de educação física formado, você imaginava que a sua vida ela seria na política? Não, jamais. Nunca imaginei, nunca gostei, Fernando. E que assim, na política, Fernando, as pessoas tratam as pessoas, os partidos, né? Eles tratam as pessoas como números. Pessoas que podem ter uma votação. Independente de quem é. Se é empresário, independente da profissão, se é um mendigo, se ele tiver voto, ele vai ser valorizado. Né? E quando eu encerrei minha carreira como atleta, eu tinha o respeito das pessoas da torcida aqui na cidade. Então, os partidos me viam como um potencial candidato com boa votação. Então, Fernando, eu tive convite de mais de 10 partidos na época para sair candidato. E falei, me envolver com política, jamais. Eu lembro que eu falei essa frase, eu saí do futebol, que é um meio complicado demais também, sem ter uma vírgula para ninguém falar nada de mim. Eu vou entrar na política, porque na política só fala em corrupção, bandidagem, desmandos, só coisa ruim. Né? E eu falei, eu não quero me envolver com isso não. Mas aí o Hélio Nishimoto, que era amigo, que sempre estava próximo do São José, ele falou, não, Renato, não é assim, cara. A gente tem muita gente boa na política e no PSDB a gente precisa de alguém da área do esporte, nós não temos ninguém lá assim, vamos lá. E aí eu fui numa reunião, dei algumas ideias e tal, e comecei a ajudar até no plano de governo do Felício, quando eu falei do Escola Ativa, e o Felício me convidou depois para trabalhar na Secretaria de Educação. Eu fiquei 4 anos lá na Secretaria de Educação, de 2017 a 2020, e depois veio essa possibilidade de vir candidato a vereador. E aí você começa a perceber, Fernando, realmente, na política, a maioria é gente do bem, Fernando. Só que, infelizmente, alguns que fazem esses desmandos, que entram para benefício próprio, para corrupção, para isso tudo, eles acabam aparecendo mais. Né? A gente já falou há pouco, Bruno Henrique do Flamengo... Você não teria o que falar a respeito do Bruno Henrique. Então, e sendo uma possibilidade de ser preso por aposta. Aí você vai falar que todos os jogadores fazem isso? Não fazem. A minoria faz. E, infelizmente, acaba manchando uma classe. Na política é a mesma coisa. A gente sabe que tem muitos, mas a maioria, eu vejo lá pela Câmara, a grande maioria tem gente do bem. Não vi ninguém lá fazendo nada errado. Se tivesse visto, eu teria denunciado. Mas alguns podem fazer, mas a grande maioria quer fazer o bem. E aí você entra para a política, a família toda estabelecida aqui em São José. Sim. Eu lembro que você levava o seu filho, né, nos jogos do São José, que deve estar com qual idade hoje? Raí está com 15 agora, 15 e está no sub-15 do São José. Está jogando. Bom volante. Mas volante. Você não colocou ele como centroavante, que sabe a cobrança. Graças a Deus. A cobrança é intensa. Ele quis ser goleiro. Quando era pequeno. Também não, né? Aí eu falei, meu pai, avô dele, deu uma luva para ele e eu cortei os 5 dedos da luva. Não chega, não vai ser goleiro, não. Não, tá louco. A pior profissão que tem é goleiro de futebol. Mas você tem só o Raí ou não? Não, tem o Raí e a Rafaela, de 12, né? De 12. Rafaela já nasceu aqui, né? Nasceu aqui em 2011, vai fazer 13 anos agora, dia 21. Como é que pode, né? Você veio lá de Juiz de Fora, né? Foi para o Rio, né? Foi ser jogador de futebol e hoje é vereador em São José. É, né? Uma história para ser contada. Se Roberto Simões estivesse vivo, ele
escreveria um livro, né, da história de Renato Santiago, a trajetória. Grande, saudoso Alberto. Mas, Fernando, assim, foram coisas que foram acontecendo naturalmente, né? O meu carinho pela cidade. Eu lembro que eu joguei aqui a primeira vez em 2000, e assim, isso é muito marcante na minha vida, né? Porque quando eu saí do Fluminense com 18 anos, eu quis parar, abandonei, fui para a faculdade, fiquei 4 anos parado e jamais imaginava jogar futebol de novo. Realmente não pensava. Aí volto a jogar profissionalmente em 2000, porque foi educação física, não vai dar o que eu quero, vou tentar voltar a jogar. Tive muita dificuldade em 2000 e 2001, né? Porque 4 anos parado, você está completamente fora de forma. Né? E em 2002 eu sou contratado pelo São José, pelo Ademir Melo. Joguei com o Adil. Lembra do Adil, ponta esquerda, né? Corinthians, joguei com o Adil no último clube dele lá em Juiz de Fora, no Tupi. E o Adil me viu jogando e falou: esse magrelo aí é bom de bola, pai. E falou com o Ademir Melo, que foi o treinador dele aqui. E me trouxeram em 2002, mas sem ninguém apostando em mim, nada. E aqui as coisas aconteceram. Eu estava há 2 anos treinando praticamente. E aqui eu cheguei em forma. E 2002 foi mágico para mim aqui. Aí eu falo que aqui eu virei jogador de futebol de verdade. Então, eu tenho um carinho e uma dívida de gratidão com o clube e depois com a cidade que eu não tenho, acho que eu não vou conseguir pagar nunca. Bom, a nossa conversa hoje ela foi suave, né? Mas você né, continua como vereador. 2025 a gente continua aqui também na Mas pode chutar, né? Que eu tô de caneleira. Tá de caneleira. Tá acostumado já a levar porrada. Tem zagueiro ruim de bola que só dá a medalhinha para baixo, né? O Renato, eu só quero aqui para a gente fechar te dar os parabéns pela reeleição. O quanto satisfeito eu fiquei ao ver de novo o seu nome, né, como vereador a partir de 2025. E, logicamente, dentro dessa amizade que nós temos, se necessário for, como você mesmo disse, as cobranças acontecerão. Mas pela forma como você desenvolve o seu trabalho, eu sei que vai ser bem tranquilo a partir de 2025. Parabéns pela reeleição, viu, Renato? Ô, Fernando, obrigado. Você realmente é uma pessoa que eu tenho um carinho especial. Você, seu irmão Valtenci, a todos os amigos da rádio, aqueles do esporte da nossa época, né? Então, realmente um amigo que eu fiz, considero como um amigo verdadeiro e dos amigos a gente gosta de escutar, principalmente as críticas, porque a gente sabe que elas são verdadeiras e não vêm para nos machucar, para nos atrapalhar, elas vêm para construir algo melhor. Então, Fernando, sempre que tiver essas críticas, você tem liberdade total para trazer, para falar comigo, porque eu tenho certeza que a gente vai poder juntos construir algo melhor. Então, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. E fique esperto que eu vou lançar o Valtenci Vicente como candidato a vereador. Até eu voto nele. Vou lançar o Valtenci Vicente, já lancei a ideia, né? Bora. Vamos trabalhar para 2000. Só a torcida do São José elege Valtenci. Só a Mancha Azul, a torcida da Águia, né? Já consegue. Certeza. Ô, Renato, parabéns. Obrigado, né? Sucesso. Se der, a gente se fala até o final do ano. Se a gente não se encontrar, que 2025 seja de muito sucesso, né, para você e toda a família. Obrigado, Fernando. Deus abençoe a todos aqui. Grande abraço. Muito obrigado ao Renato Santiago, do União Brasil, vereador reeleito em São José dos Campos, conosco aqui no CBN Vale, primeira edição. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Participe do segundo torneio de beach tênis da Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos. Dia 10 de novembro, no posto 012, a partir das 8 horas. Categorias feminino e masculino. Inscrições abertas ao público. Valor da taxa, mais doação de 1 quilo de alimento. Apresentação: Milton Jung. Exclusivos, premiações aos ganhadores, música boa, sorteios e diversão para as crianças.
Informações no Instagram, APM SJ Campos. Terça-feira, 5 de novembro de 2024. A Justiça do Rio de Janeiro negou 2 pedidos de habeas corpus para o contraventor Rogério de Andrade. A decisão ocorreu 5 dias após a Secretaria Nacional de Políticas Penais ter recebido a solicitação para que o bicheiro fosse transferido para uma penitenciária federal. Ele continua isolado em uma cela do complexo de Jericinó, na zona oeste da capital fluminense. Rogério de Andrade foi preso na terça-feira. Ele é apontado como mandante do assassinato do também contraventor Fernando de Miranda Inácio em novembro de 2020. O cantor Agnaldo Raiol é velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. O enterro será à tarde no cemitério Getsemane, no Morumbi, em uma cerimônia restrita a amigos e familiares. Dono de uma das maiores vozes da música brasileira, Agnaldo Raiol morreu ontem aos 86 anos, depois de cair no banheiro de casa e bater a cabeça. A Prefeitura de São Paulo prometeu apurar por que a ambulância demorou 40 minutos para chegar à casa do cantor, após a família ligar 5 vezes para o SAMU. A primeira urna aberta nas eleições para presidente dos Estados Unidos mostrou um empate entre o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris. Na pequena comunidade de Dixville Notch, cada um dos candidatos teve 3 votos. Desde a década de 1960, a comunidade inicia a votação presidencial americana. Com poucos eleitores, os votos são contados imediatamente depois do fechamento da urna. No horário de Brasília, 10h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A APS No-Brakes é a única empresa que dá 6 meses de garantia na manutenção de no-brakes e estabilizadores. Acesse apsnobrakes.com.br. APS No-Brakes. Não fique sem energia. A festa da bricolagem Leroy Merlin tá imbatível. São os menores preços do ano mesmo, confira. Fechadura digital sobrepor Intelbras por R$ 329 à vista. Oferta válida até 17 de novembro. Corre pra loja, pro app e pro site. CBN Vale, primeira edição. Oferecimento Cisprime do Brasil, a maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país, agora em São José dos Campos. Dez horas e 7 minutos, de volta com o CBN Vale primeira edição e de volta aqui com a presença do Victor Simão, diretor comercial da Esdras Construtora. Da primeira vez que ele esteve aqui, esteve para falar da implosão no prédio no Aquários, e toda a entrevista eu falava Victor Esdras, mas é o Victor Simão que está conosco. Victor, muito obrigado pela presença aqui na CBN para falar um pouco da implosão e também de projetos futuros da Esdras Construtora. Bom dia. Bom dia, obrigado aí, Fernando, está recebendo a gente de volta. Muito bom estar aqui de volta aqui na CBN. Muita coisa aconteceu, né? Da última vez que a gente veio para cá e para hoje. Você tem na memória a data que aconteceu a implosão ou não? Foi em agosto. Foi em agosto, Foi no final de agosto, 20 e pouco de agosto. Eu fui lá na implosão e eu achei que eu ia ficar
uma semana mais ou menos cheio de poeira. Foi um espetáculo, né? Não, Aquilo ali mundo... foi a implosão daquele prédio no Aquários, foi algo fantástico. Manezinho da implosão, é isso? Grande Manezinho. Ele que fez o trabalho, né? Todo mundo estava com essa expectativa, né, de que ia ser um desastre, todo mundo achou que ia ser um problema, todo mundo estava questionando, e eu tive muita reclamação antes da implosão de fato, muitas pessoas preocupadas, pô, vai cair meu prédio aqui do lado, vai acontecer muita coisa ruim, vereador tentando atrapalhar também, tentando falar pro pessoal, ó, não, vamos cancelar isso. Então, assim, foi um pânico que houve no começo, e logo em seguida, com a tratativa que a gente teve, conversando com todos os condomínios, dando palestras, de orientação, eles, né? Toda essa orientação ajudou a acalmar um pouquinho, mas ao mesmo tempo o pessoal ficou muito irritado ainda. O tanto de reclamação que eu tive na construtora foi imensa. No momento da implosão de fato em diante... só parabéns. Foi só o parabéns e o grilo cantando, porque ninguém reclamou. Falar que não houve nenhuma avaria seria muito orgulho da minha parte. Uma trinquinha de vidro ou outra é passível de acontecer e de imediato nós já trabalhamos para consertar essas coisas. Então, todos os danos, possíveis danos causados, a gente já reparou imediatamente. Porque na realidade foi todo um processo, essa implosão, seja ela qual for, ela segue tem uma sequência de regras, de normas, de segurança. Não é feito assim de qualquer jeito, é um estudo técnico feito por especialistas. Dentro desse estudo, a gente usa a própria ABNT para guiar quais são as normas que a gente tem que obedecer. Então, diante disso, a gente podia obedecer até 15 milímetros por segundo, o impacto sísmico causado. A gente colocou sismógrafos em toda a região, nos pontos de maior impacto, e nenhum deles chegou perto de alcançar esses 15 milímetros por segundo. Eu estou dando uma olhada aqui, eu acho que foi no dia 25 de agosto. Isso mesmo. Dia 25 de agosto, né? A implosão desse prédio abandonado. Como é que está a situação lá agora? Já tudo o entulho, né? Tudo entulho, a gente tinha expectativa de 45 dias tirar tudo. Menos de 30 dias a gente já tirou tudo que tinha lá. Colocamos um maquinário pesado, um maquinário forte. Aquela área está concentrada de movimentação. Então o pessoal está passando por lá, quer ver movimentação, quer ver o trabalho agindo. Botamos umas 4 máquinas lá, umas máquinas com nome bonito, pulverizador, detonou tudo que tinha restante lá. Botamos já tudo nos caminhões já em 10 mil toneladas aí de aço e concreto retirados em 30 algo dias. Gigantesco, né? Hoje a gente já fez a sondagem do terreno, então já temos todo o estudo de terreno, de toda a escavação que a gente vai fazer daqui em diante, e já cavamos a primeira fase já, 3,5 metros, já está cavado lá para baixo. Ali vocês vão construir mansões aquários, esse mesmo. Eu lembro que você disse que é o maior apartamento, né? Ele terá o maior apartamento da cidade. Cada etapa desse empreendimento tem sido histórico em São José, Fernando. A gente está fazendo o maior apartamento, porque a gente tem o duplex, né? Mas todos os apartamentos, dentro dos apartamentos padrão de São José, também são os maiores dos apartamentos padrão, de 505 metros quadrados. O histórico é de 1.010 metros quadrados, né? Hoje você tem uma residência, uma casa de 1.000 metros quadrados de terreno, já é muito. Um apartamento ainda, quem dirá, né? Tem algumas situações das quais a gente sempre acompanha, né? Porque o prédio nem começou, tem gente já querendo comprar. Né? Como é que está esse processo? Ainda é muito cedo para procurar Esdras Construtora? Na verdade, a gente faz um modelo de negócio, na maioria dos nossos empreendimentos, não são em todos, que a gente junta um grupo de investidores logo no começo do empreendimento. Em vez de eu vender os apartamentos, eu junto um grupo de investidores para me ajudarem a financiar a obra. Em vez de eu procurar o banco, eu tenho um grupo de investidores. Então, esse grupo de investidores é quem faz levantar a obra. Eu não vendo apartamento. Não vende o apartamento. Uma vez até... É até engraçado lembrar disso. Eu, junto com meu pai que fundou a Esdras, o Alexandre, a gente indo em uma das reuniões com a Caixa, tentando pegar um financiamento com a Caixa, e eles soltaram assim para o meu pai: e aí, até quando você vai ser empreiteiro de luxo?
Pô, enquanto tiver praça. Não, e é interessante, né? Porque esse processo da Esdras, né? De não vender os apartamentos é muito bacana, porque você tem a garantia ali com os seus investidores, seus parceiros, sim, de que você vai conseguir erguer o prédio, né? E aí você, entre aspas, não terá tanta preocupação com aquele prédio, que os investidores é que vão trabalhar a negociação dos apartamentos. Mas esse processo todo praticamente foi o início, né, pelas informações, né, que a gente recebeu, e eu confesso a você que eu não tinha esse conhecimento, porque é um projeto de transformação urbana, né, para revitalizar também outras regiões da cidade. Como é que funciona isso? Me fale sobre esse projeto, qual é o principal objetivo com esse projeto de revitalização urbana? Fernando, eu sou a 4ª geração de joseense na minha família. A gente tem um apego enorme a essa cidade, um carinho gigantesco aqui. Então, desde o meu bisavô, ele trabalhava, fazia construções. Meu bisavô vendia materiais de construção. Meu avô, por consequente, também tem até hoje um depósito de material de construção, um depósito Universal. O meu avô... A Universal é um dos mais tradicionais aqui da cidade. Super tradicional. Né? E meu bisavô, que era da Luquete, sabe? Conheci a Luquete. É da minha época, não é da sua, mas é na Zona Norte. É da minha época e da época do Joaquim. Então, o Luquete sempre presente aqui, né? Em São José, depois o Depósito Universal. Meu pai trabalhou como balconista lá no Depósito Universal para o meu avô, até ele começar a construtora. O meu avô também construía até, mas meu pai quis começar a Esdras por conta. E desde então eu estou trilhando esse caminho junto com ele. E por esse apego que a gente tem a tantas gerações aqui em São José, a gente percebe o carinho que a gente tem pela cidade, e a gente precisa se comprometer a trazer um impacto positivo para ela, trazer coisas novas, coisas boas para ela. A gente vê, por exemplo, uma torre abandonada no Aquários, dá dó de ver uma situação dessa num bairro como Aquários. Então, tudo que a gente está pensando é realmente em prol de São José, em prol da inovação. Da inovação. Quando a gente fala em revitalização, fica no pensamento, uma transformação do bairro, logicamente ocupando e reutilizando áreas que podem estar abandonadas. Você vai trabalhar não só no Aquários, em outros bairros também, né? Você deve dar sequência a esse projeto no Urbanova, Colinas, Parque Industrial. Esses bairros específicos para novos empreendimentos, como que a Esdras escolheu esses bairros? Hoje, como eu estava falando do nosso compromisso com a inovação, com a renovação, a gente acabou de fazer a primeira implosão do Vale do Paraíba e agora já começamos mais 2 demolições. Não são implosões, mas já estamos demolindo em 2 lugares estratégicos. Dá mais tempo, né? Porque a implosão você resolve em 5 segundos. Em 5 segundos, mas com tudo um processo moroso para conseguir aprovar tudo, acalmar os vizinhos, mas tudo bem, faz parte. Hoje eu estou lá na 9 de julho, já iniciei uma obra na 9 de julho, que é o Safira Vila Diana, onde era a antiga Plane. A Plane da 9 de julho. A Plane 9 de julho que fazia exames médicos, né? Isso mesmo. Então a gente já está demolindo lá e daqui a pouco começa a construir. Aí vai construir uma torre lá. Se você passar na frente, você vai ver o tapume da Esdras lá, igualzinho do Mansões. Eu também estou construindo atrás do Chaparral. No Chaparral, atrás do Chaparral tem várias casas lá. Lá já é Vila Ema praticamente, né? Jardim Apolo, Vila Ema. E comprei 3 casinhas lá. E já começamos a destruir lá as casas lá e já estamos... Daqui a pouco a gente começa a subir a torre. Então é um processo de revitalização mesmo. Algumas partes mais antigas aqui da cidade que a gente está pegando do zero, voltando para o zero, na verdade, né? Coisas que já estão antigas, voltando para o zero para fazer coisa nova, fazer coisa boa e inovadora. É a modernização, né? Tem que aproveitar essa oportunidade porque a tecnologia chegou e facilita muito esse trabalho de erguer uma torre, né? Lógico, tem um trabalho intenso, demanda tempo, né? Profissionais de qualidade nesse trabalho, mas você transforma a região, você começa a valorizar também
os demais imóveis ao redor também. Ajuda muito nesse processo. Né? Você vê hoje, é impossível a gente fugir do tema do mansões, né? Mas no Aquários hoje é praticado um valor de 10 a 12 mil reais o metro quadrado. Contudo, se você tem um apartamento único, como mansões, que a única metragem quadrada de 505 é de lá, você coloca o preço que você quiser lá. Até então, o apartamento com maior metragem era o da frente, o Royal Palace, de 300 metros, sendo comercializado a 7 milhões. Então, se o de 300 metros quadrados custa 7 milhões, quanto vai custar o de 505? O de 1.010? Então, cada um vai colocar o preço que quiser lá, porque é um produto único. E nosso compromisso é com isso, produtos únicos. Um produto único que, logicamente, se destaca no mercado, né? Chama a atenção de qualquer pessoa. Quem é que não sonha, né, com um imóvel desta magnitude, a gente pode colocar desta forma. Isso daí provoca algum impacto, né? Tem impacto esperado no bairro Jardim Aquários? Qual é a previsão? O impacto é como eu estava falando, é um produto, o Aquário já é um bairro muito valorizado, já é uma metragem quadrada muito cara. Você colocar um empreendimento único, você só sobe o preço cada vez mais, né? Mas agora está saindo aquele outro bairro planejado lá no Terreno das Vaquinhas, deve subir mais ainda. Aquela valorização do metro quadrado por lá. E, além disso, é um empreendimento exclusivo. Você tem 31 unidades apenas lá. É um por andar. Então, um por andar, não tem briga para escolher a vista, né? Isso que é interessante. Ninguém vai brigar, quero só da tarde, só da manhã. Eu tô aqui pensando, imaginando, logicamente, o Mansões Aquários talvez seja, né, o maior empreendimento, né, de momento da Esdras. Mas você já disse, tem lá, trabalhando na Vila Ema, trabalhando na 9 de Julho, construir novas torres. O Latitude... Latitude, né? É um novo projeto também. O que é o Latitude? Eu já iniciei a obra lá. São 2 torres que eu estou construindo lá no final do Urbanova, no Colinas do Paraty. Eles falam que é Colinas do Paraty, que o Urbanova é um bairro grande. Aí o pessoal separou agora. Depois do Alphaville é Colinas do Paraty. Até o Parque do Ribeirão Vermelho. Fala que é aquela lá, a região do Colinas do Paraty. Aí lá no Colinas do Paraty eu estou com algumas obras. Entre elas, o Latitude. O Latitude vão ser 2 torres, eu já estou construindo as duas já está no 2º ou 3º andar já, se não me engano. E lá no pavimento térreo, o interessante desse empreendimento tem um aclivezinho lá, então o térreo já está numa altura de como se fosse um 5º andar do nível do chão, mais ou menos. E nesse térreo eu estou construindo um espaço que pode ser utilizado como um restaurante. Como restaurante, né? Teve até uma marca, uma franquia de uma rede cearense aí muito famosa que foi procurar a gente aí para você fala do restaurante, inclusive com a possibilidade de um restaurante panorâmico, né? Que o projeto de vocês inicial é esse. É de colocar um deck lá, realmente esse deck com vista para a serra. Quem conhece a vista para a serra que você tem lá no Colinas do Paraty é absurdo. Então, esse térreo, que você tem uma vista de um aclive gigantesco, é uma vista maravilhosa. Então, qualquer restaurante que for colocado lá vai ser um restaurante com vista, que pode aproveitar muito bem do turismo e dessa nova população que está chegando aí no Urbanova. Bom, agora você vai e investe no Latitude, lá no Urbanova. Como é que é? Urbanova Paraty? Como é que é o nome? Colinas do Paraty. Colinas Paraty. E, logicamente, você constrói, você ergue torres. Mas tem uma questão muito séria, né, que é a sustentabilidade, que hoje se fala muito, né? Dentro desse processo, né, elementos de sustentabilidade, quais são os principais que estão incorporados nesses projetos? Hoje, tanto no Urbanova quanto no Parque Industrial, nos nossos projetos mais novos, a gente sempre tenta colocar a parede verde, né? Parede verde. A parede verde, tanto no Latitude quanto no Green Park, do Parque Industrial. O Grand Park a gente também quer colocar. O Innovation a gente quer colocar. Todos esses empreendimentos mais novos nossos, a gente tem visto que o nível de sustentabilidade que a gente tem com uma parede verde, que nada mais é do que uma parede com vasos e plantas que podem crescer de lá mesmo, tem uma proteção ambiental muito forte em cima disso.
ajuda na proteção da camada de ozônio, ajuda na refrigeração natural do ambiente, ajuda a deixar uma paisagem mais bonita, impede o vandalismo, né, de uma pessoa vir e pichar naquela parede. Quantas paredes a gente teve que repintar porque vinha maloqueiro e fazia coisa que não devia, né? Que não devia, pichação. Uhum. Então, a parede verde é uma das grandes impactos que a gente vê aí na sustentabilidade. A própria laje de EPS que a gente coloca tem muitos impactos positivos ambientalmente, né? É um produto não inflamável, é um produto que não tem o risco de inflamar e pegar fogo no prédio, por exemplo. É um risco que a própria produção, o produto que a própria produção dele tem uma emissão menor de poluentes. Então, são coisas... Vários fatores que a gente coloca aí. Os novos empreendimentos que a gente está vendo de colocar charging station para os carros elétricos serem carregados, abastecidos também. Então, toda uma série de coisas que a gente tem que estudar, que a gente tem estudado e tem implantado para ter um projeto de sustentabilidade mais forte. Você sabe, eu já acessei o site da Esdras Construtora. Da nossa última conversa, tive um interesse, fui começar a procurar e pesquisar informações sobre o trabalho que vocês desenvolvem. Eu acho muito interessante isso que você está falando, você citou agora há pouco, né? A Esdras, ela se preocupa não só nessa questão do meio ambiente, sustentabilidade, conforto, mas principalmente na questão da segurança, né? Todo o material que vocês utilizam para erguer uma torre, primeiro que é de última geração, né? De qualidade. A todo momento vocês estão pesquisando o mercado em busca daquilo que há de melhor para poder se erguer uma torre, não, Victor? Um fato interessante sobre buscando a segurança e tudo mais, a gente tem em quase todas as obras, não em todas as obras, a gente tem que fazer um muro de contenção ao redor do nosso terreno. Para que é o muro de contenção? Para evitar, para conter o terreno ao redor de se deslocar. Isso é uma medida de segurança que a gente toma para a nossa torre, para as ruas ao redor e para os nossos vizinhos, igualmente. Hoje, como que é tradicionalmente feito um muro de contenção? Você grampeia a terra com um grampo um vergalhão de aço e aí coloca as placas de concreto ao redor. Hoje eu tenho feito concreto projetado em todas as minhas novas obras. Foi assim no Green Park, está sendo assim no Latitude, está sendo assim no Mansões também. O que é o concreto projetado? Eu coloco uma bomba gigantesca, uma mangueira desse tamanho, e os meus funcionários pegam essa mangueira, ligam a bomba e sai um spray. Um spray de concreto passando em tudo para ficar tudo lisinho e rápido. Dessa forma é muito mais rápido do que se eu for manualmente, chapiscando lá. Colocando os grampos, os vergalhões, é impressionante, né? É toda uma estratégia, tudo que é feito na área da construção, ela merece, logicamente, um estudo e profissionais altamente capacitados. O investimento na mão de obra também da Esdras é o reconhecimento também, né, que vocês têm pelos profissionais que ali estão, né, erguendo a torre, buscando sempre, lógico, os melhores dentro do mercado. Tem que ser assim, garimpar também a mão de obra é um outro trabalho de destaque, né? Que é uma marca de vocês também nesse processo. A gente sempre tenta fazer o melhor custo-benefício, né? Você não encontra... Hoje o nosso custo de metro quadrado é absurdo, o que a gente consegue enxugar em muitas coisas, e a gente sempre faz de tudo para isso. Contudo, a gente tem que tomar muito cuidado com economias porcas também, né? Por exemplo, se você for ver intrinsecamente, o concreto projetado pode parecer um pouquinho mais caro quando você comparado. Mas o tanto de manutenção que isso me impede de fazer no futuro, eu já economizo um absurdo com isso. Então eu tenho que ver todos os custos-benefícios. E outra, a velocidade que eu termino minha contenção
Já se paga pelo tempo que eu estou economizando fazendo a construção dessa contenção e do concreto projetado. Eu faço uma obra mais rápida, mais segura, mais prática, e quando você põe esses números na ponta do lápis, é muito, muito mais barato que a gente acaba fazendo. Bom, a gente vê que tem a inovação no setor da construção, existe uma série, né, de ações que são feitas, e quem ganha é a comunidade local da região onde está se erguendo, né, uma torre. O comércio valoriza, tem a possibilidade, né, de aumentar a questão de vendas de produtos, supermercados, lojas de conveniência, lojas em geral, mas tem a questão da valorização do bairro, né, que é o projeto inicial, né, de vocês é justamente esse, né, buscar a valorização do bairro com uma nova torre. Esse é um objetivo que também tem um processo impacto direto, né, na comunidade local. Minha maior, não vou falar preocupação, mas meu maior objetivo, deixando de lado a inovação em si, é trazer a gente comentou no começo que eu tenho um grupo de investidores que investem em mim no começo do meu empreendimento. Antes de eu começar a construir, eu já tenho esse grupo fechado. E minha maior necessidade hoje é que esse grupo de investidores seja satisfeito. Como eu proponho isso para eles, é garantindo que ele tenha o maior lucro possível em cima disso. E assim fazendo ele investir a menor quantidade possível para depois ter um retorno muito maior. Com a inovação da região e com o preço do metro quadrado que eu vou estar proporcionando para ele. Perfeito. Ô Victor, eu vou pedir uma gentileza, eu tenho a edição das 10h30 do Repórter CBN, com a CBN São Paulo, eu vou fazer uma pausa na nossa conversa, eu quero voltar depois para falar de futuro, uma projeção, 4, 5 anos daqui para frente, né? Os novos projetos da Esdras Construtora, para a gente saber e entender, né, quantos projetos estão em andamento. Vou ter que fazer conta. Tem que fazer conta para a gente poder projetar o que vem aí pela frente, que é muito bacana. O Victor Simão, ele é diretor comercial da Esdras Construtora, ele segue conosco, vem aí o Repórter CBN, logo depois estaremos de volta com a última meia hora do CBN Vale, primeira edição. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno. Para quem ama uma comida caseira e saborosa, a melhor opção em São José dos Campos está no Dr. Bistrô. Todos os dias, o Dr. Bistrô traz opções diferentes, de um prato executivo e um fitness, além de variados salgados, cafés e doces. O Dr. Bistrô atende de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Para o seu conforto, faça o seu pedido pelo WhatsApp 12 981 83 99 33. Dr. Bistrô é cultivar relacionamento. Rua Euclides Miragaia, 464, no centro de São José dos Campos. Siga no Instagram, @dr.bistrô.sjc. Terça-feira, 5 de novembro de 2024. O delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza, foi confirmado como novo secretário-geral da Interpol. Ele é o primeiro brasileiro a chegar ao cargo mais alto da maior organização policial do mundo. O nome de Urquiza foi chancelado pelos países que integram a organização na Assembleia Geral da Interpol, que é realizada no Reino Unido. O brasileiro havia sido indicado em junho pelo Comitê Executivo da entidade. Em entrevista ao Jornal da CBN, Urquiza disse que os principais desafios serão a modernização,
a diversificação e a manutenção da neutralidade da Interpol. O 10º voo da FAB com brasileiros que estavam no Líbano pousou hoje na base aérea de São Paulo, em Guarulhos. 213 pessoas voltaram ao país. Desde o dia 2 de outubro, 2.072 brasileiros foram repatriados pela Operação Raízes do Cedro. O Líbano é palco de uma guerra entre Israel e o Hezbollah. A inteligência dos Estados Unidos alertou para as campanhas de desinformação sobre as eleições presidenciais. A Rússia é apontada como a ameaça mais ativa nos 7 estados americanos considerados decisivos: Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin. Segundo a inteligência, as campanhas de desinformação podem incitar a violência. O Irã também é suspeito de tentar atrapalhar o pleito nos Estados Unidos. Moscou e Teherã negam as acusações. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,13% com 130.346 pontos. O dólar comercial, praticamente estável, é negociado a R$ 5,80. O euro vale R$ 6,30, alta de 0,17%. No horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Venha conhecer o Estúdio Amanda Lima. Estamos te esperando num espaço todo dedicado para você. Somos especialistas em alisamento de luxo, onde entregamos um liso 100% saudável para que você fique livre de secador e chapinha. Conheça nosso trabalho no Instagram, @estúdio.amandalima. O Estúdio Amanda Lima fica localizado na rua Sebastião Rummel, 491, sala 5. Agende já o seu horário através do nosso WhatsApp, 12 981 20 49 76. De segunda a sexta, das 3 às 4 da tarde, tem CBN na Rede, com Marcelo Rocha. Informação, muito bate-papo, diversão e cultura. Para você que gosta de estar conectado. CBN Vale, primeira edição. Oferecimento Cisprime do Brasil, a maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país, agora em São José dos Campos. 10h35, de volta com CBN Vale, primeira edição. Agora no intervalo comercial, aquela imagem panorâmica, quem acompanha pelo YouTube e pelo Facebook, eu vi ali 745 prédios, né, na nossa cidade. Você tem um número? Você fez essa pesquisa? Algum dia, curiosidade para saber quantos prédios tem? Quantos prédios tem em São José? Rapaz, não dá para fazer esse cálculo. Não dá. Logicamente, a prefeitura deve ter esse cálculo, né? E entre esses prédios, quantos tem a marca Esdras, construtora? Hoje a Esdras já está há mais de 15 anos no mercado. A gente já entregou na nossa história 8 empreendimentos já. É até divertido ver essa evolução, né? Meu pai, quando começou a Esdras, começou com um apartamentinho de 2 andares, com um prédiozinho de 2 andares. Terminou esse, fez um prédio de 4 andares, fez de 7. Depois fez outro de 7, fez outro de 7, depois fez um de 2 torres, aí fez um, de repente, de 120 unidades. Caraca, que boom que deu isso. E deu certo. A gente entregou em 2021 o Gran Casa, e logo em seguida, nesse ano a gente entregou o The Gold, que foram mais 112 unidades. Então a gente já entregou 8 empreendimentos na nossa história da Esdras. E vem mais pela frente. A gente fez a continha aqui, né? Deu no intervalo 12 empreendimentos que a gente está para entregar. Até 2029 a gente vai entregar todos eles. Até 2029. Então quer dizer, essa questão do desenvolvimento nos próximos 5 anos da cidade passa pela Esdras Construtora, né? Totalmente. E você vai fazer a entrega de 12 novos empreendimentos.
A gente citou aqui, conversou, eu me lembro de alguns deles. Palmares, Life... O Palmares é o primeiro que a gente vai... É a nossa próxima entrega. Inclusive, lá no Parque Industrial, na Rua Palmares, era a antiga sede da Esdras. Lá. A gente comprou alguns terreninhos do lado, destruiu tudo e levantou lá. Tá ficando lindo. Já tá pintando lá, já tá ficando uma beleza lá. Deve ser entregue esse ano ainda, Palmares? Esse ano não, esse ano já tá acabando já, mas tá pro começo do ano que vem. Do ano que vem. Logo em seguida eu entrego o Terra de Rio Maggiore, lá no Urbanova. Um outro projeto de vitalização, inclusive, porque a gente comprou lá da construtora Garlic, que fez 2 andares lá do prédio e parou de construir. Acho que não vale a pena entrar muito a fundo o que aconteceu para ter parado, mas parou, ficou abandonado lá há muitos anos, se não me engano uns 10 anos ficou parado, e a gente pegou, comprou aquele projeto, o projeto já estava pronto, já estava aprovado, e começamos a construir em cima do segundo andar. Em cima desse segundo andar a gente já está pintando já a fachada, tem outros 2 prédios idênticos do lado, e você já vê a diferença num prédio novo, um prédio um pouco mais antigo. Então essa vitalização da cidade é justamente isso. Eu devo entregar o Rio Maggiore no meio do ano que vem. No meio do ano que vem. Isso, já está pintando lá, tá bonitinho. E a gente conversava no intervalo, né? Foram 12, você citou o Palmares, tem o Rio Maggiore, logo em seguida eu entrego o Life, o Home Club, o Latitude, eu tenho o Green Park, eu tenho o Mansões, impossível esquecer do Mansões, né? Em seguida, depois do Mansões, eu entrego o da 9 de julho, o Safira. Vila Diana. Depois eu entrego atrás do Chaparral, que é o Heritage Vila Ema. E depois eu tenho que iniciar a obra do Innovation, que é aquele do lado do McDonald's do Shopping Colinas, sabe? Na frente do Shopping Colinas. Lá eu vou fazer um mall embaixo. São 3 andares de shopping. Em cima, o restante é residencial. E depois eu tenho que construir lá na Bacabal novamente, no Parque Industrial, ao lado da Coop, que eu estou construindo um empreendimento de 6 torres, que é o Gran Park. Esse vai ser o maior empreendimento da Esdras em questão de número de unidades. Lá vai ser um projeto faraônico. São 3 andares de mall, assim como o Innovation. Só que aqui eu vou ter 3 andares também de salas comerciais. Então, o pessoal que faz um escritório, quer fazer uma clínica, alguma coisa assim, tem 3 andares para isso. E só então, no 7º andar, eu começo a área comum do meu residencial. Então, meu primeiro andar do Gran Park está no 8º andar. No 8º andar. Coisa impressionante, hein? Fantástico. O Gran Park é ali do lado da Coop, no Parque Industrial. No Parque Industrial. Você pega tanto acesso pela linha verde quanto para Bacabal. Então é uma área super movimentada, de fácil acesso. E tem acesso duplo, tanto pela linha verde quanto pelo Bacabal. Você citou 8 já foram entregues, está trabalhando em 12 projetos, né? E aí a gente para e pensa, desenvolvimento da cidade, ela passa, eu disse aqui, pelo crescimento, né? Pela presença de mais torres, a demanda, né? A procura intensa, né? Por residências, por apartamentos. Não falta aqui em São José dos Campos. É uma área ainda que tem muito a crescer. Caramba, São José não para de crescer. Eu já dizia propaganda, bom mesmo é morar em São José. Né? Como disse o prefeito Anderson Farias, né, na sua propaganda. E aí você tem esses investimentos, são 12 investimentos e o prazo, porque alguns deles, eu entrego no ano que vem, eu entrego... Quando começa um projeto, quando você inicia um projeto até entrega, normalmente quanto tempo, Victor? Geralmente a gente coloca aí um fluxo de pagamento para os meus investidores de 5 anos. 5 anos. Desses 5 anos, são 2 anos pagando o terreno, que eu preciso levantar esse recurso para pagar o terreno, e 3 anos levantando recurso para fazer a obra. Nesses 5 anos, eu preciso receber para então fazer a obra. Então a gente fala de 5 anos, mas são 5 anos para receber o pagamento para eu fazer. O cronograma de obra varia de obra para obra, mas geralmente se é respeitado dentro desse prazo. E agora a gente tem aí 12 empreendimentos, Palmares, Life, Home, Latitude, Green Park, Safira, o Mansões Aquários, o Gran Park, Innovation, Heritage, eu devo ter esquecido algum desses. São muitos, né? Mas aí você tem, logicamente, pessoas que vão se utilizar e desfrutar desses condomínios, né?
Quem tiver interesse, de repente, o site da Esdras já oferece a possibilidade de informações. Quem quiser conhecer um pouco mais, né, desses 12 novos projetos que estão em andamento, qual é o caminho? Você pode entrar no nosso site ou no nosso Instagram, www.esdrasconstrutora.com.br. Tem todas as nossas informações lá, todos os nossos projetos estão lá. A gente tenta manter um pouco mais atualizado pelo Instagram, né? Você pode seguir o @esdrasconstrutora, que você vai encontrar muitas informações mais recentes a respeito. Inclusive, nós acabamos de postar sobre o andamento, um videozinho sobre o andamento da demolição do Safira, que está sendo muito legal. Mas uma coisa interessante é que todos os nossos investidores recebem mensalmente, tá aí o compromisso da Esdras com a transparência. Recebem mensalmente uma prestação de contas, que nós enviamos para eles mensalmente. Isso é fundamental. Com todas as fotos da obra, de tudo que foi executado durante o mês, a descrição do serviço, logo em seguida todos os documentos que eles julgarem necessários, CNPJ individualizado, o pagamento, o fluxo de pagamento, tudo certo. A gente destrincha todas as nossas saídas financeiras, mostrando tudo para onde foi cada dinheiro que foi usado e toda a nossa entrada também. E nisso eles têm acesso lá a um número, que é o número do nosso livro caixa, que eles conseguem ver como que está o caixa da nossa obra. Então toda essa transparência é muito importante para a gente estar passando para todos os nossos Essa transparência, clientes. ela dá credibilidade, né? Que hoje a Esdras já tem no mercado e ela conquistou essa credibilidade por atuar desta forma. Então, né? Se hoje você decidir investir na Esdras, você pode ter certeza que você vai estar sempre por dentro do que está acontecendo na sua obra. E se hoje você não investe, pode entrar nas nossas redes sociais, você vai ver tudo por lá, no nosso site. E caso você ainda queira entrar no nosso grupo de investidores, é só procurar o Grupo Casa, que eles vão proporcionar esse caminho para vocês. O Grupo Casa que é comandado pelo Evandro. Que esteve aqui conversando conosco recentemente também. Agora é o seguinte, você tem um grupo de investidores, mas você tem um grupo ainda maior de futuros moradores destes condomínios, né? Se você tivesse a possibilidade de tentar convencê-los, né, a adquirir algum, né, dos apartamentos destes 12, né, que estão se erguendo na cidade, o que você diria para o cidadão, para o morador desses novos empreendimentos? A mensagem que eu preciso transmitir para eles e que eu tenho transmitido, tenho buscado transmitir, é que a gente está trabalhando duro. Está trabalhando duro. Todas as nossas obras estão em andamento, estão seguindo o cronograma ajustadamente. A gente tem feito das tripas do coração, né? Para conseguir entregar tudo de uma forma inovadora, transformar tudo de uma forma boa, para que todos saiam ganhando no meio dessa história. Nossas obras são rápidas, são bem feitas, são boas, são projetos inovadores. E então, quem mora no empreendimento Esdras, inclusive eu já morei em 2 empreendimentos Esdras, estou morando nesse momento, posso dizer que é um produto de qualidade e que a gente vive muito bem por lá. Faço esse laboratório justamente para fazer essa imersão. Entrar no empreendimento, ver quais são os problemas e as vantagens e assim entender um desenvolvimento melhor da construtora, de como o que a gente pode manter e o que a gente precisa melhorar. Para os próximos empreendimentos. Uma constante evolução. E é interessante esse processo que você citou, essa imersão, né? Porque você, se utilizando do produto do qual você mesmo fabrica, né? Você vai ter uma noção exata do que pode ser melhorado, ajustado, ou se não há nada a ser ajustado, está perfeito e entregue ao morador, a quem quiser morar em um dos empreendimentos que carrega esta marca hoje tão conceituada, que é a Esdras Construtora. Ô Victor, eu quero desejar a você, ao seu pai, né, e a todos lá da Esdras, porque, como você disse, é uma equipe que trabalha, né, nos vários setores, nas várias áreas. Sucesso nesses novos empreendimentos. Nós estamos acompanhando a evolução da Esdras, que significa a evolução, o desenvolvimento da nossa cidade.
Parabéns lá pelo trabalho e sucesso. Obrigado. Obrigado a todo mundo está assistindo, o pessoal da CBN, agradeço imensamente a oportunidade. Grande abraço, muito obrigado ao Victor Simão. Não errei o seu nome hoje. Não, né? hoje tá certo. Hoje não errei, hoje eu falei assim... Mas Victor Esdras caiu bem, viu? O Esdras é sobrenome da família, não é? Não é. Não é? É engraçado até, se tiver tempinho, até conta a história. Esdras, a gente... Eu achava que era sobrenome. Eu e meu pai, a gente é cristão. E numa das pregações que a gente estava assistindo, eu era muito pequeno na época ainda, mas ele estava assistindo a pregação e o tema da pregação foi sobre Esdras. Isso impactou ele de uma forma que ele colocou o nome da construtora. Esdras, na época, junto de Neemias, quem quiser saber mais história, tem o livro de Neemias na Bíblia, tem o livro de Esdras também. Esdras foi grande amigo, braço direito de Neemias, na reconstrução de Israel, de Jerusalém, do templo que Salomão havia construído e que a Babilônia havia destruído. Então eles ajudaram a reconstruir a cidade e, mais do que reconstruir por si só, Esdras foi o sumo sacerdote de Israel na época. Então, mais do que apenas a construção, a gente quer ser esse auxílio espiritual para as pessoas, né? O nome Esdras, no hebraico, significa auxílio. Então a gente quer estar junto aí com todo mundo, prestando esse auxílio, sendo bênção na vida das pessoas por causa disso. Estou dando uma olhada aqui, inclusive você citou, né? E é interessante, mas na internet tem absolutamente tudo. Quem quiser saber um pouco mais do significado, né? Esdras, um sacerdote que liderou o segundo grupo de retorno de israelitas, que retornaram da Babilônia em 457 a.C., né? Então tem uma história fantástica. A gente pode acessar a internet para conhecer um pouco sobre a história, significado Esdras, e para conhecer também a Esdras Construtora, que tem o seu site oficial, mas no Instagram é muito mais fácil, né, você acessar @Esdras Construtora. Isso mesmo. Esse é o caminho. Victor, um grande abraço, parabéns. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. A gente se vê. Muito obrigado. Obrigado ao Victor Simão, ele que é diretor comercial da Esdras Construtora, conversando conosco aqui no CBN Vale, primeira edição. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. A PS No-Brakes é a única empresa que dá 6 meses de garantia na manutenção de no-brakes e estabilizadores. Acesse apsnobrakes.com.br. APS No-Brakes. Não fique sem energia. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia, acompanhe o CBN Mundo Jurídico. Conheça todos os seus direitos com a doutora Carolina Vantini, doutor Gustavo Vantini e seus convidados. CBN Mundo Jurídico. CBN Vale, primeira edição. Oferecimento Cisprime do Brasil, a maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país, agora em São José dos Campos. 4 em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio, lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. São 10 horas e mais 51 minutos, 10h51, de volta com o CBN Vale primeira edição, nesta reta final com as principais informações, as principais notícias da nossa cidade e região do Vale do Paraíba.
E a gente começa falando do City Tour em São José dos Campos, que neste final de semana o CSI, que é o Centro de Serviço de Inteligência aqui de São José dos Campos, está incluído no City Tour da nossa cidade. É muito interessante você conhecer, fazer uma visita lá no CSI. Acompanhe as informações na reportagem especial de Léo Poli, aqui no CBN Vale, primeira edição, falando sobre o City Tour em São José dos Campos. O City Tour de São José dos Campos programou para este sábado visitas ao CSI, o Centro de Segurança e Inteligência, e ao MAB, o Memorial Aeroespacial Brasileiro. Os passeios são gratuitos e durante as visitas os participantes recebem informações de guias especializados sobre o funcionamento das duas atrações. Os deslocamentos para o City Tour são feitos por meio de um ônibus especial destinado ao programa, adaptado para portadores de necessidades especiais. A concentração para a saída está marcada às 8h30 da manhã na portaria do Parque da Cidade Roberto Burle Marx, com saída às 9 horas. O encerramento está previsto para 1 da tarde com retorno ao mesmo local. As inscrições devem ser feitas pela Central 156, telefone, site ou aplicativo, ou pelo e-mail turismo@sjc.sp.gov.br até o meio-dia de sexta-feira. Lembramos que as vagas são limitadas. Da R3 Notícias, Léo Poli. Obrigado, Léo Poli, com as suas informações. Daqui a pouco mais um destaque do Léo Poli. Agora sobre escola. A gente sabe muito bem que existe uma questão muito séria na questão da educação em todo o nosso país. O governo do estado de São Paulo ontem realizou na sede da Bolsa de Valores B3, que fica no centro da capital paulista, o segundo leilão de concessão do lote leste da parceria público-privada que prevê a construção e manutenção de 16 novas escolas públicas estaduais em 16 municípios paulistas, entre eles a nossa São José dos Campos. O certame foi arrematado pelo consórcio SP Mais Escolas, liderado pela empresa Agrimate Engenharia e Empreendimentos, contrato de 3 bilhões e 250 milhões de reais. Prazo de concessão de 25 anos e o pagamento mensal, começará somente quando as unidades forem entregues. Existe aí a possibilidade, já a partir do primeiro semestre de 2026, a entrega de metade destas 16 e a outra metade no primeiro semestre de 2027. Serão 16 novas escolas, 16 municípios, 476 novas salas de aula e, logicamente, oferecendo aí mais de 17 mil vagas a estudantes do Fundamental 2 e ensino médio. Ao longo dos próximos dias, próximos meses, estaremos falando um pouco mais com detalhes a respeito deste leilão de concessão que prevê a construção e manutenção de 16 novas escolas públicas estaduais. A gente segue com informações, agência R3 Notícias. Mais um destaque, Léo Poli, aqui no CBN Vale, primeira edição. A Fundação Hélio Augusto de Souza, por meio do Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza, tem 2.000 vagas para 7 cursos de qualificação profissional na modalidade EAD para moradores de São José dos Campos. As inscrições podem ser feitas até 25 de novembro pela internet, na página do Qualifica São José no site da Prefeitura ou pela Central 156, telefone, site e aplicativo. As aulas começam em 2 de dezembro e com essa oferta, o total de cursos oferecidos pela Prefeitura de São José na modalidade EAD atinge 28.500 vagas em 2024. Em nosso site r3noticias.com.br você confere os cursos disponíveis e também o link para se inscrever. Da R3 Notícias, Léo Poli. 10 horas e 56 minutos, informações do Léo Poli. Olha, você que é morador aqui da região do Vale do Paraíba, desde ontem, consumidores do Vale do Paraíba têm à disposição uma oportunidade
para regularizar pendências financeiras com condições facilitadas. O Feirão Limpa Nome, realizado parceria com os Correios, Serasa, está oferecendo descontos de até 99% em dívidas. A ação acontece até o dia 29 de novembro e está disponível em diversas agências dos Correios da região. O Feirão Limpa Nome lhe permite que consumidores negociem débitos com mais de 1.000 empresas de setores variados, e os interessados poderão escolher o número de parcelas, data de vencimento, e aí o nome é retirado do cadastro de inadimplentes assim que a primeira parcela é quitada. 10h57, mais uma informação da agência R3 Notícias, mais uma informação de Léo Poli aqui na CBN. O Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, os Senhores, está com 150 vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação em Taubaté. Ao todo, são 3 cursos com 50 vagas em cada. As atividades serão realizadas nos dias 13 e 14 de novembro. Segundo os senhores, cada curso tem uma carga horária de 3 horas e a programação tem início na quarta-feira, dia 13, das 3 da tarde às 6, com um curso voltado para camareiras. Ainda na quarta, das 7 às 10 da noite, o curso será sobre os atendimentos na área de gastronomia. Já na quinta, às 9 da manhã, o curso será sobre serviços de cozinheira. As inscrições devem ser feitas no site dos senhores e as aulas serão ministradas no Hotel Ibis, que fica na Avenida Independência, número 18, no bairro Independência, em Taubaté. O link para se inscrever está em nosso site r3noticias.com.br. Da R3 Notícias, Léo Poli. Informações do Léo Poli, fechando o nosso CBN Vale, primeira edição desta terça-feira. E a última informação, na verdade, aqui vem da cidade de Taubaté, porque a Secretaria de Mobilidade Urbana de Taubaté começou ontem o processo de realocar os radares, em locais estratégicos do município, com o objetivo de aumentar a segurança nas vias. A ação faz parte de um estudo técnico para melhorar a fluidez e a segurança no trânsito. São várias mudanças que estão acontecendo em Taubaté. Por exemplo, o radar que estava lá na Rua Dino Bueno foi transferido para a Rua Dom Pedro, enquanto que o radar estava na Avenida Marrocos, agora está na Avenida Santa Cruz. De acordo com a Prefeitura, essas realocações elas visam diminuir o número de acidentes e controlar a velocidade em áreas de maior movimento de veículos e pedestres. A ação, as ações relacionadas a essa questão dos radares continua durante toda a semana. E durante esse processo, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Taubaté avisa que poderá haver interdições temporárias nas vias afetadas, o que pode resultar em lentidão no tráfego. Bom, e com esta informação, ponto final. Bom, vem aí a edição das 11 horas da manhã do Repórter CBN. Logo depois tem Pedro Babuzo com o CBN Vale Esportes. 3 da tarde, CBN na rede com a apresentação de Marcelo Rocha. Para você, ouvinte CBN, em nome do Damasceno, em nome do Paulo Lima, de nossa equipe de jornalismo, um grande abraço, uma ótima terça-feira e até amanhã, às 9 horas da manhã, com mais um CBN Vale, primeira edição. Repórter CBN.